Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de aquisições com breves resenhas. Eu me chamo Fernando e antes de eu mostrar as diversas publicações que chegaram, eu quero dar alguns recadinhos para vocês. O primeiro deles que nós teremos ainda neste mês na Amazon, a Book Friday. Galera, promoção que promete, eu torço pelo menos que seja uma boa promoção e você vai poder acompanhar tudo aqui no canal Central HQs. Além disso, eu quero convidá-los a conhecer o nosso Apoia-se, o link está na descrição desse vídeo, dá uma conferida ali, a gente tem recompensas realmente bem legais. E para finalizar, nós somos parceiros tanto da Amazon como da Panini e da loja Mundos Infinitos, então se eventualmente você quer fazer suas comprinhas, faça pelos links que estão aqui na descrição, isso é de grande ajuda. Agora vamos para as aquisições, eu tenho em mãos Spirit de Will Eisner, publicação da J. Braga Comunicação. Material que tem um ótimo acabamento gráfico, a edição tá bem bonita, você percebe que ela é mais larga, né, do que o formato americano. Capa cartonada com orelhinhas. O papel, ele é o couché de boa gramatura, tendo tanto páginas coloridas como também páginas em preto e branco. Material que obviamente vai ter resenha aqui no canal Central HQs e eu vou deixar o link na descrição porque você consegue adquirir essa publicação no site da editora J. Braga Comunicação. E se esse quadrinho vender bem, nós teremos outras edições de Spirit de Will. E se essa edição E se esse material vender bem, nós teremos outras publicações de Spirit de Will Eisner aqui no Brasil pela J. Braga Comunicação. O próximo material é da editora Veneta, Ópera Negra, de Clara Chotil. Material que tem um bom acabamento gráfico, achei bem bonita a edição. Conta aqui com capa dura, esta é a guarda da publicação. Material com papel offset colorido. Obviamente também terá resenha aqui no canal Central HQs. Vamos agora com aquelas publicações mais luxuosas, requintadas da editora Panini Comics em relação a algumas publicações Marvel. E eu abro aqui com Fabulosos X-Men, o volume 4 e o volume 5. Essas são as edições definitivas. Basicamente seriam meio ônibus, né? Foi anunciado inclusive a nova série que vai sair nesse formato de edição definitiva, que atualmente só tem Homem-Aranha e X-Men. Agora nós teremos também as histórias do Demolidor, desde lá do seu início. O legal, galera, é que você não precisa comprar necessariamente esses materiais mais luxuosos, né? Capa dura, com papel couché e assim por diante. Tem a coleção clássica Marvel que está trazendo essas primeiras histórias dos personagens com capa cartonada, papel offset colorido. Então é bacana você ter essas duas opções, ou às vezes até mais, né, para adquirir essas publicações. Eu optei por pegar essa fase dos X-Men em capa dura, então não estou pegando a coleção clássica Marvel. Em relação à série do Demolidor, eu sinceramente não acho ela lá muito boa. Eu até fiz um vídeo ranqueando, né, as melhores publicações Marvel ali no seu início, na década de 60, justamente por conta da coleção clássica Marvel. E uma das posições mais baixas foi justamente a série do Demolidor. Mas aí quem é fã não está muito se importando com isso. É o meu caso com relação às histórias do Incrível Hulk. Independente de ser boa ou não, eu acabo adquirindo o material. De qualquer forma, continuando aqui, nós temos As Eras de Star Wars Omnibus, publicação também da editora Panini Comics, material com acabamento gráfico de excelência, né? Materiais Omnibus tem basicamente essa estruturação. Nós temos aqui uma compilação de diversas histórias, são 624 páginas, vários especiais, bastante equipes criativas. Eu tirei aqui a sobrecapa só para vocês terem uma ideia, né, do material sem a sobrecapa. Deixa eu voltar aqui. Aí nós temos esta guarda, papel couché de boa gramatura. Então basicamente é isso que você vai encontrar nesse ônibus das Eras de Star Wars. Eu comprei também
aquele do Darth Vader Omnibus, né, da editora Panini Comics. Eu, inclusive, do que eu li, me parece ser melhor o do Darth Vader do que as eras de Star Wars. Então, se for para optar entre um e outro, eu optaria pelo Darth Vader. O próximo Omnibus é da Tropa Alpha de John Byrne. Publicação que tem 752 páginas, compila as edições 1 a 29 da série original americana e ainda tem Secret Wars 2, lá de 1985, a edição número 4. E aqui você tem as capas das edições que estão compiladas dentro desse material. Muita gente chiou, brigou por conta de algumas histórias que não foram compiladas na edição brasileira, se a gente utilizar como espelho comparativo a edição Omnibus americana. Mas ainda assim, eu achei que valeria a pena adquirir essa publicação. Eu gosto bastante do John Byrne, obviamente, e também desse trabalho que ele fez na Tropa Alpha. E se alguém quer falar em diversidade nos quadrinhos, precisa ler esse material, porque eu acho que não existe grupo mais diverso, sem ser um grupo disfuncional, do que a Tropa Alpha. Então é um trabalho realmente espetacular do John Byrne, que eu indico demais para vocês. Aqui ele está, né, no seu melhor momento, tanto nos roteiros como na arte. É um trabalho realmente que vale a pena conferir, não só para quem é fã do John Byrne, mas para quem gosta de quadrinhos de super-heróis e também da Marvel Comics. Para finalizar a parte de aquisições, vamos de Homem-Aranha por David Michelinie e Erik Larsen. Uma fase que eu acompanhei em formatinho pela editora Abril Jovem. Não todas as histórias, mas eu eventualmente acabava comprando algumas edições do Homem-Aranha e eu realmente achava bem bacana. Nós temos aqui 888 páginas de vários títulos do Homem-Aranha, né? Não vai ter somente essa dupla criativa, vão ter outros artistas também participando da publicação, mas de qualquer forma é uma fase que eu gosto. Aqui sem a sobrecapa, né? E aí nós chegamos na edição, que tem papel couché e assim por diante. Eu lembro que tem uma história que o Hulk participa, o Professor Hulk, ele leva um pau do Dr. Octopus, que só por estar com tentáculos de adamantio, vence ele com uma facilidade absurda. Então ele leva uma surra. E aí o Peter David, para se vingar, ele faz o Hulk vencer o Dr. Octopus fazendo simplesmente assim, ó. Pum! O Peter David ficou bem puto numa época em que realmente o Peter David também sabia escrever, né? Infelizmente ele já não tem mais a mesma habilidade e tal, mas de qualquer forma foi bem interessante a resposta que o Peter David deu a essa história escrita pelo Erik Larsen. Agora sim, galera, nós vamos às breves resenhas. Começando pelo quadrinho italiano Bonelli Dylan Dog, volume 31, A Última Lua Cheia, publicação da Mitos Editora. Nós temos aqui uma história que faz referência a histórias anteriores do Dylan Dog, algo que não é assim tão comum dentro das histórias. Inclusive, uma delas foi publicada pela editora Record. E assim, você não precisa necessariamente ter lido essas edições anteriores. Eu particularmente não li e tive uma total compreensão da história. Mas você com certeza teria uma bagagem maior de leitura, saberia o relacionamento anterior que o Dylan Dog teve com uma das personagens da trama, que é a Mary Ann. Então, se você eventualmente tiver lido, obviamente será melhor. Então nós vamos ter aqui uma história que, como a própria capa mostra, e o título, né, A Última Lua Cheia, vão tratar de lobisomens. Agora eles não estão mais na Floresta Negra, eles estão ali nos bosques, nas florestas de Londres, e estão esquartejando, matando as pessoas. Inclusive mortes assim, bem gore, arrancando cabeça, braços, pernas e tudo mais. O Dylan Dog, por já ter, né, vivenciado algo, como eu disse, em edições anteriores, ele acaba participando dessa trama, reencontra, né, essa Mary Ann, e aí também, através de alguns flashbacks e histórias que são relatadas aqui resumidamente do passado, ele acaba contextualizando para o leitor não ficar perdido e assim por diante. E nós vamos ter uma certa reviravolta dentro da trama sobre a ideia, né, de um animal ser um monstro ou um homem ser um monstro. Eu não posso falar nada além disso, senão eu vou estar correndo riscos de dar spoilers, mas a arte
tá sensacional. O leitor repara que a arte é bem carregada no preto, um trabalho artístico realmente de qualidade. Aqui temos uma nova namorada do Dylan Dog, ela que é ativista dos direitos dos animais, então eles acabam meio que entrando em conflito e tal. E é uma edição realmente bacana, toca numa temática interessante e tem ali uma certa reviravolta no final. Publicação legal aí do Dylan Dog, nada espetacular, mas mantém uma média bacana do personagem. O próximo quadrinho, que também é italiano, Bonelli, é Giulia, As Aventuras de uma Criminóloga, volume 28, Morte Invisível, publicação também da Mitos Editora. E aqui, galera, a gente vai ter uma história realmente muito tensa. Basicamente, um laboratório que está a serviço do governo dos Estados Unidos, por um erro, eles acabam produzindo um vírus que é muito, mas muito letal. Ele mata em cerca de 40 horas. É uma variação do vírus da gripe tipo A. O que acontece? Obviamente, existem outros grupos, inclusive terroristas, que querem colocar a mão, né, nesse novo vírus, até por uma questão de barganha, de chantagem e assim por diante. Então, um homem desse laboratório que estava saindo com esse vírus dentro de uma máquina fotográfica, ele acaba sendo roubado no metrô. E esse ladrão, ele não tinha ciência que dentro dessa máquina tinha 2 ampolas com este vírus. Então a polícia, que já estava fazendo um cerco em relação a esse homem que furtou essas 2 ampolas do laboratório, acaba ficando totalmente perdida, porque não esperavam que acontecesse esse furto. E eles não conseguiram localizar esse ladrão, que é um usuário de drogas e quer simplesmente trocar essa câmera fotográfica por qualquer valor. Galera, a Giulia entra na investigação tentando localizar esse homem. E obviamente existem grupos ali muito perigosos que também estão atrás desse vírus letal. Por isso que o título é Morte Invisível. Mostra até um cientista aqui que acabou sendo contaminado e a hora dele, o que vai acontecendo com os órgãos, as falências, as hemorragias e tal. E tem assim realmente uma grande apreensão em relação a como tudo será resolvido. Mais uma grande história da Giulia. Eu indico para vocês também, esse daqui eu diria que é acima da média entre as grandes histórias da Giulia Kendall. Então, galera, vale a pena você conhecer a Giulia, nem que seja por esta história, beleza? Fica a dica para vocês. Para finalizar, vamos de Marvel Comics com a 5ª e última edição da minissérie escrita pelo Peter David em relação ao personagem Tirateima, publicação que está saindo agora lá nos Estados Unidos, mas que eu acredito que deva vir no formato encadernado aqui pela Panini, torcendo que venha em capa cartão e não em capa dura. De qualquer forma, eu já falei das edições anteriores, eu fiquei bem empolgado com as 3 primeiras histórias, achei que o Peter David voltou a escrever num nível pelo menos bacana, divertido, que entretém o leitor. Se você quiser saber mais detalhes do porquê que surgiu essa minissérie Tirateima, como que o Hulk tá cinza agora, você assista ali as primeiras resenhas que eu fiz da publicação. Mas de qualquer forma, galera, quando chegou na edição 4, mais especificamente ali no finalzinho, Peter David deu uma escorregada que particularmente me incomoda. Muita gente pode achar que é um preciosismo, a questão de combate dos personagens, né? A comparação de poderes e tal, mas quando tem algo muito discrepante, eu acabo me incomodando. Se você, leitor, não liga muito se o Justiceiro vai dar um pau no Galactus Full Power, beleza, você vai conseguir relevar esse tipo de coisa. Eu me incomodo. Não chego a ser aquele cara mais chato do mundo, que um detalhezinho ou outro vai me tirar da história, mas quando tem uma desproporção, eu realmente fico consideravelmente incomodado, que é o caso do final da edição 4, né, quando o Rei do Crime, que ainda que seja bem forte, não chega nem aos pés, ao dedinho do pé, né, do Hulk Cinza, e aí ele dá umas boas porradas em que o Hulk Cinza acaba sentindo. E o pior, no início da edição 5, né, que finaliza essa minissérie,
a gente tem um corte totalmente abrupto, onde não há uma continuação exatamente, né, da onde parou ali com o Rei do Crime descendo a porrada no Hulk cinza. Temos a participação do Homem Hídrico, do Conde Nefária, do Rhino, do Electro, e nessa edição 5, né, nós vamos ter mais uma vez o Peter David utilizando o Hulk como uma espécie de bucha de canhão, né, um personagem que está simplesmente caindo para golpes que não são assim tão poderosos, com exceção de um ali, mas eu também achei um tanto exagerado. Mas tirando essa parte mais de crossover da história em relação aos embates, a publicação ela tem realmente um ritmo interessante, divertido, com a participação do Homem-Aranha, né? O Michael Berengetti lá quase sendo deposto pelo Rei do Crime, aí vem um outro grupo, né, que é a Magia, liderada pelo Conde Nefária, para tentar também expulsar o Rei do Crime. De maneira geral, né, essa minissérie ela me divertiu, eu gostei, achei que foi um trabalho interessante do Peter David, mas teve esses pontos incômodos que eu não consigo entender por que o Peter David faz isso. Quem acompanhou a trilogia Maestro sabe o tanto que ele se perdeu, escreveu realmente uma trilogia bem merda, decepcionante. Mas de qualquer forma, eu ainda acho que o saldo é positivo de Tirateima minissérie em 5 partes, que eu acredito que deva chegar ao Brasil. Agora, para terminar de vez a parte de breves resenhas, nós temos Thor número 28, história que é publicada dentro da mensal dos Vingadores, publicado pela editora Panini. O mês de referência é maio de 2023. Nós vamos ter a participação do Venom, né, que já se iniciou na edição número 27, com um demônio lá que também já tinha dado as caras em edições bem lá para trás do Thor. Ele agora retorna, né, com uns poderes infernais e também com um simbionte recém-nascido. Ele cria até o seu próprio Mjolnir. Aí você vai ter um embate do Thor com ele, disputa de poder, o Venom também tendo uma participação. Eu não acompanho o título, né, do Venom, mas agora parece que o Ed Brock está dissolvido no próprio simbionte. Eles são uma coisa só. Não é o simbionte que reveste o Ed Brock, pelo menos nessa história. Aí é revelado também que esse Venom ele veio de um outro futuro e aí ele é um soberano. Aí vai ter uma certa reviravolta, apesar deles se unirem num primeiro momento para combater esse demônio que está sendo usado, na verdade. Ele não é um demônio. Ou é? Ele é um ser alienígena que agora tem poderes demoníacos e está sendo usado, e ainda tem o simbionte que deixa ele mais poderoso e tal. E aí eles conseguem vencer, obviamente, essa ameaça, e aí nós vamos ter um certo confronto entre esse Venom diferente com o Thor, né? E ali você tem uma história bem qualquer coisa. Então realmente nós não temos aí um título do Thor com histórias interessantes. Até começou bem lá com o Donny Cates, com aquele arco do Arauto de Galactus e tal, mas depois acabou se perdendo. O Donny Cates também saiu do título, então tá tudo meio confuso. A publicação do Hulk também sofreu com isso, né? 2 materiais que eu gostava que também entraram numa decadência em termos de qualidade de história. Então nós vamos ter aí uma história qualquer coisa do Deus do Trovão que não vai marcar, né, o seu nome dentro do run do personagem. Bom, então é isso daí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever, e se forem fazer as suas comprinhas, façam aqui pelos links do canal, pois é de grande ajuda. E em breve nós teremos uma promoção da Book Friday na Amazon, beleza? Um abraço para todos vocês e fui!